paz do Senhor, amém, igreja? Gratidão por estar aqui, família Fonte de Vida. É sempre uma honra, um privilégio muito grande retornar a esta casa e rever alguns amigos. O Igor, Deus te abençoe, nosso cantor. Deus abençoe também os demais amigos que estão aqui. E também meu amigo de infância, Diego Vitorino, candidato a vereador por Vitória. Deus te abençoe. Sua presença aqui para a gente também é muito importante. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 24 e verso de número 25. Enquanto isso, eu quero agradecer pela vida da missionária Viviane, uma amiga, alguém que a gente aprendeu a amar em Cristo Jesus. E Deus te abençoe. Abençoe também o Agérison, evangelista Gerson, que é um privilégio para mim tê-lo como amigo, tá bom? Sempre quando está lá na fonte, deixa uma palavra de Deus aos nossos corações lá, e é sempre bênção nas nossas vidas. Você que achou, dá um sinal com eu achei. Assim diz o verso de número 24 do capítulo 13 de Juízes. Depois teve esta mulher um filho, chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu. Diga comigo, o menino cresceu. E o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E você pode se assentar por gentileza. Glória a Deus. Que maravilha. O livro de Juízes, ele descreve um período difícil marcado pelas infidelidades de Israel, pelos atos de seus inimigos e pelas intenções libertadoras de Deus. É o que a gente encontra dentro do livro de Juízes. A nação de Israel, a nação escolhida por Deus, dentre tantas nações escolhidas por Deus, viviam seus altos e baixos. E durante esse período, Deus visitava Israel e Deus viu que Israel precisava de juízes. Juízes que tinham uma missão de julgar as causas morais e religiosas e também de Israel. Haja vista que Deus instituiu 12 juízes. E quando a gente para analisar o capítulo de número 13, no qual a gente leu aqui, nós vemos que Israel tornou a fazer o que era mal diante do Senhor. E Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ora, perceba aqui que Deus sempre sentenciava Israel por uma subjugação. Israel era subjugada, todavia, quando pecava contra o Senhor. E Israel ficou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Israel vivendo esse alto e baixo. Deus então decide, dentro do capítulo de número 13, escolher uma família. Essa família, por sua vez, estava em Zorá, na tribo de Dan, e ele tinha um nome, o nome dele era Manoá. Percebam que o capítulo de número 13, verso de número 2, diz que a mulher era estéril. A mulher era estéril e não dava à luz, porém é uma mulher anônima. Ora, há uma controvérsia, porque quando Deus escolhe esta família, Deus escolhe a família das impossibilidades. Porque quando você olha para essa família, Manoá, e você olha para a mulher estéril, e você olha para Israel, Israel estava sendo subjugada, mas Deus precisava fazer com que Israel voltasse novamente para o rumo, para os caminhos do Senhor. Então, havia nessa terra um homem por nome Manoá.
e uma mulher estéril. E o anjo do Senhor visitou esta mulher. E o anjo do Senhor, ao visitar essa mulher estéril, dar a ela algumas diretrizes pelas quais ela precisava tomar, porque Deus a visitou e disse: sei que és estéril, mas conceberás e darás à luz um menino, e porá o seu nome Sansão. Porém, algumas diretrizes você precisa tomar, e uma delas é: não beberás vinho, nem bebida forte, e não tocará em nada imundo. Esse menino que está sendo gerado no teu ventre será nazireu, escolhido desde o ventre. Olha o projeto de Deus já se materializando no ventre dessa mulher. Deus escolheu Sansão desde o ventre desta mulher, para o projeto que Deus tinha para Israel, para livrar a Israel. Ora, Deus escolhendo Sansão desde o ventre, a atitude de Manoá é orar a Deus. Por quê? Porque quando esta mulher chegou até Manoá, seu esposo, e disse para ele: olha, um anjo veio até mim e me disse que eu terei um filho. E eu percebi que este homem tem aparência de anjo. Ora, essa mulher, quando falou com Manoá, ela estava convicta de que a voz e a presença daquele homem não era uma presença comum, era uma presença sobrenatural. E quando ele recebeu essa notícia, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele levanta uma oração, e a oração de Manoá é: Deus, ouça minha oração, para que novamente venha este anjo até nós e nos dê algumas diretrizes pelas quais a gente vai fazer com o menino. E aqui nós percebemos que o menino já é escolhido desde o ventre, e o propósito de Deus é escolhido debaixo de oração. O propósito de Deus é escolhido debaixo de oração. Deixa eu aqui parafrasear e já começar a liberar uma palavra para a tua vida. O teu nascimento não é por acaso, porque desde o ventre Deus já tinha um propósito. Desde o ventre Deus já tinha apontado o teu caminho. A tua vida não é por acaso. Você não nasceu do acaso, você nasceu por um propósito. E então Manoá ora a Deus, e a mulher agora vai para o campo. Perceba que dentro do enredo da história, a mulher está no campo, e é no campo que o anjo do Senhor, dentro de uma teofania, se apresenta e fala com ela novamente. E falando com ela novamente, percebam que ao falar com ela, ela novamente volta até o marido e diz: o mesmo anjo apareceu e me falou que eu darei à luz um filho. E aí Manoá se preocupou. Por quê? Porque ele não tinha conhecido ainda esse anjo. Só que tem um porém: Manoá aguardou o momento certo de caminhar com esta mulher. E ao caminhar com esta mulher, ele queria saber quem era este homem ou anjo. Quando ele percebe que a presença do anjo está chegando, ele detém o anjo e diz: aguarde aqui, porque iremos levantar um altar, e ao levantar um altar, daremos um sacrifício. Iremos preparar um cabrito e também alguns manjares, para poder celebrar
tudo aquilo que falaste à minha esposa. Olha a convicção de Manoá ao dizer que tudo aquilo que falaste à minha esposa irá se cumprir. E dentro do projeto salvífico de Deus estava Sansão sendo gerado. E dentro do projeto de salvação de Deus para Israel era Sansão sendo gerado. E percebam que quando o anjo ele quer ir embora, Manoá diz: não vá embora, vamos preparar aqui um altar, um cabrito e manjares. Quando ele pergunta, pelo menos nos diga qual é o teu nome. E quando ele perguntou, Manoá perguntou, logo o anjo diz: não viste que sou maravilhoso? E Manoá não percebia, até ele falar: não tem visto que sou maravilhoso? E aí então Manoá entendeu que ele não estava falando com um anjo, ao não ser o próprio Senhor dentro de uma teofania. E aí, após ele acender aquele altar, a chama subir e aquele incensário da fumaça subir, o anjo subiu junto com essa fumaça. E aí eles perceberam, era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor falando conosco, e nós não percebemos. Até que nós entendemos que Deus está mostrando para essa família que Deus escolheu a madre desta mulher para dar à luz a um projeto infalível, a um projeto que já deu certo, Sansão. E depois que conheceu Manoá, a sua companheira, deu-se a luz ao menino e pôs o seu nome, Sansão, que é o pequeno Sou. E ao colocar o nome Sansão, diz o texto que o menino crescia a ponto de que o Espírito Santo, porque aqui começa a missão de Sansão, Deus nos escolheu para um propósito. É nesta linha tênue aonde a gente entende que Deus não nos criou como criatura e feição tua por acaso. Deus nos criou para uma finalidade, sermos usados por Deus. E quando eu percebo aqui Deus falando através desse texto e mostrando que o Espírito Santo o impeliu de tempo em tempo, de quando em quando, em Dan, entre Zorá e Estaú. Nós estamos falando de um ponto geográfico aonde tem a família de Manoá, a esposa e Manoá. Nós estamos falando de um tempo aonde Israel está subjugada por 40 anos. Porém, o Espírito Santo de Deus está impelindo, está levando Sansão. E o projeto de Deus aqui é fazer com que Sansão resgate Israel. Só que percebam que após ele descer a Timná, e o menino cresceu, e aí a atitude que ele toma é, depois de tantas virtudes, é descer para Timná. Um dos grandes perigos que Sansão teve ao descer para Timná é que ele reconhece uma única mulher. E ao reconhecer essa única mulher, ele avista de longe e diz: tomarei como companheira, porque só essa me serve. E quando ele notificou ao pai e à mãe, o pai e a mãe viraram para ele e disse: ó, meu filho, entre os seus irmãos tem
alguma companheira, alguma esposa. No seu povo também tem alguma companheira, alguma esposa que te vá como esposa. E aí ele disse: não, meu pai, não, minha mãe, somente essa me serve, somente essa será minha mulher. Olha a escolha de Sansão dentro de um contexto de que ele quebra princípios. Ele não honra o pai, não honra a mãe, mas toma decisões por si só. Só que decisões por si só, sem honrar a pai, sem honrar a mãe, pode ter certeza que consequências ruins vão ter. Mas glória a Deus que nós estamos na fonte de vida, e aqui há uma igreja que honra a pai, honra a mãe, e quem honra a pai, honra a mãe, tem princípios, e princípios são inegociáveis. Então nós olhamos aqui, Sansão em Timná foi o lugar da decisão e também o lugar da sua ruína. O lugar aonde ele toma decisão, e a decisão dele é uma decisão que posteriormente ele iria reconhecer o seu erro. Só que percebam, ele está fazendo uma aliança com uma mulher, mas é uma mulher estrangeira, é uma mulher filisteia. Missionária Viviane, quando eu olho Sansão se aliançando com uma mulher filisteia, percebam que Sansão está querendo dizer assim: olha, o projeto que Deus colocou na minha mão, eu não tenho responsabilidade com ele. Sabe por quê? Porque as alianças que nós fazemos, que não são alianças permissivas ou dentro da permissão de Deus, são alianças que Deus já reprovou. E aí Deus nos desperta a entender que a aliança que você faz precisa estar de conexão com Deus. Quando eu olho então para Sansão, Sansão não respeita o tempo, e ele se antecipa, casa-se com Dalila. E aí, sabe o que ele faz? Prepara as bodas. O pai e a mãe não poderiam impedir, e então ele chama o pai e a mãe para as bodas. Indo para as bodas, ele prepara um cabrito para poder festejar. E ele muito alegre, eu imagino aqui, quero parafrasear, entender que o contexto de Sansão aqui ainda não é o contexto futuro, porque dentro do que ele está vivendo é somente o início. Porém, a vida dele vai começar a ter decadência, porque assim são as demais escolhas que nós fazemos que não estão em conexão com Deus. Pode ter certeza, a decadência vem, a ruína vem, e quando vem, não adianta dizer: ai Deus, ai Senhor, porque você escolheu. Mas só que Sansão, quando vai viver o pós-bodas, diz o texto que os filisteus apareceram, porque Sansão, dentro desse período das bodas, indo a Timná, no seu regresso, encontrou um leão que veio bramindo até ele, tentando pegar a ele e a mãe e o pai. Porém, olha o que acontece: Sansão, de alto a baixo, rasga o leão, matou o leão, deixou morto no meio do caminho. Quando ele vai regressar de Timná para Dan, olha o que acontece: ele para na frente do leão, e aí ele abre o leão, e ao abrir o leão, ele pega um favo de mel, come do favo, guarda um pouco e leva até o pai e a mãe. Percebam aqui que ele não faz o quê? Ele não diz ao pai e a mãe da onde era o favo de mel. Porém, ele diz assim: come pai e mãe.
E eles comeram. Ao retornar para Timná, ele dá um enigma. É este enigma que começa aqui a dar-se a entender que a ruína dele, o fracasso de Sansão, está ligado à aliança que ele fez. Porque o enigma era: quem descobrir que do comedor saiu comida, eu darei linho, darei vestes. Porém, ao contrário, quem não descobrir, me dará vestes, me dará linho. E quando Sansão estabeleceu este enigma, Sansão estava querendo dizer assim: olha, eu quero que vocês descobrem. Passaram 3 dias, eles não descobriram. E ao entender que eles não conseguiram descobrir, vieram até a Dalila. Quando chegaram até a Dalila, Igor, perguntaram a Dalila: ver com Sansão qual é este enigma, porque nós queremos saber deste enigma, para que então nós descobrimos. Sansão então aguardou eles virem. Passados os dias, Dalila insistentemente dizendo a Sansão: Sansão, fala-me qual é o enigma, revela para mim qual é o enigma. E quando Sansão então revelou para Dalila o enigma, os filisteus se aproximaram de Dalila e aí descobriram qual era o enigma. E Sansão, por sua vez, disse aos filisteus: filisteus, eu sei porque vocês descobriram qual é o enigma, porque na verdade a minha novilha falou para vocês, por isso que vocês descobriram. E a ruína de Sansão só foi aumentando, porque um homem que foi escolhido desde o ventre para salvar a Israel, fez uma aliança errada, tomou um caminho e um rumo que não era o caminho que Deus precisava que ele tomasse. Porque assim, infelizmente, quando as pessoas escolhem de forma errada, o que elas querem fazer é caminharem neste mesmo caminho. Só que a mão de Deus também pesa sobre aqueles que escolhem viver o caminho errado. E aí, Sansão, vivendo tudo o que está vivendo, diz a palavra de Deus que de tudo que Sansão viveu, ele precisava livrar a Israel. Ele precisava salvar, guardar Israel do tempo que Israel vivia subjugada. E aí, quando eu parei para perceber que a missão de Sansão era salvar, guardar, nós também fomos escolhidos para poder fazer algo para Deus, e escolhidos desde o ventre. Nós temos uma missão, e a missão que nós temos, ela precisa ser de fato realizada. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas no meio do caminho, nós podemos talvez encontrar situações como essa, de escolher. E a pergunta de Deus é: quais têm sido as tuas escolhas? O que você tem escolhido? Porque diferente de Sansão, nós sabemos que nós devemos escolher as melhores escolhas que estão em conexão com Deus. Porém, Sansão, dentro das suas virtudes, viveu tudo o que precisava viver. E aí Sansão, ele vai viver um tempo no capítulo de número 15, aonde ele pega 300 raposas. Olha o que ele vai fazer, e joga dentro do arraial dos filisteus. Ele coloca fogo, joga no arraial dos filisteus. E aí, após viver isso, Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Olha a virtude de Deus na vida de Sansão. Deus
Deus possuiu Sansão. Sansão estava possuído pelo Espírito de Deus. Porém, quando nós vamos olhar para o capítulo de número 16, e aí nós percebemos que Sansão não é o Sansão dos capítulos anteriores, porque nós entendemos que Sansão está em uma decadência. A escolha que ele fez o levou à decadência. E aí o capítulo número 16 diz que: porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e jumenta, com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Sansão aqui está vivendo o consolo de Dalila. Dalila estava convencida de que precisava convencer a Sansão para ele entregar da onde vinha a tua força, da onde vinha o teu vigor. Só que a forma que Dalila ela encontra é fazer com que Sansão deita no colo dela. E ao deitar no colo, ela com certeza conseguiria extrair de Sansão da onde estava vindo a tua força. E diz que os príncipes dos filisteus, cada um daria a ela 1.100 moedas de prata. Olha quanto valia o acordo para entender como tirariam a força de Sansão. Mas aqui nós percebemos que existem segredos que não podem ser falados para qualquer uma pessoa. Segredos fala para pessoas de intimidade, pessoas que vão saber como lidar com o segredo que você está falando. Mas ele passou o segredo, e o segredo que ele passou foi esse. Verso de número 10, do versículo de número capítulo 16. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declare-me agora com que poderei ser amarrado. E ele declarou: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houver feito obra nenhuma, então me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Deus escolheu Sansão para um propósito, e o propósito que Deus escolheu Sansão foi para livrar a Israel. O propósito que Deus nos escolheu foi de fato para cumprir uma missão. Mas dentro do percurso que vivemos, algumas situações podem nos desviar do caminho. E aí está, nós precisamos ter decisões assertivas. Porque enquanto Dalila tenta convencer por 1.100 moedas de prata, Dalila não somente convencia Sansão, mas Dalila interromperia a ação de Deus através de Sansão. Porque Sansão ainda em nenhum momento começou a livrar Israel. Em nenhum momento Sansão começou a fazer o que de fato ele foi chamado a fazer desde o ventre. Ou seja, o projeto de Deus estava nas mãos de Sansão. Porém, Deus não tinha perdido o controle. Deus não tinha perdido o controle. Sansão estava pelos seus bel prazeres, escolhendo o que ele queria escolher, fazendo a sua caminhada. Porém, o projeto de Deus era salvar Israel. E Deus iria de fato salvar Israel. Só que quando amarraram Sansão,
Dalila perguntou: me diz agora qual é o teu segredo. E sabe qual é o segredo de Sansão? Se me amarrares, e como nunca foi passado navalha na minha cabeça, e arrancares as minhas 7 tranças, eu perderei a minha força, serei como um qualquer homem. Ou seja, eu perderei aquilo que eu recebi desde o ventre. Percebam que ele está quebrando princípios, e quebrando princípios, ele está em uma decadência, e numa decadência, Sansão não cumpre propósitos, e Deus nos chamou para cumprir propósitos, e também obedecer princípios. Sansão então precisava fazer o quê? Não contar o segredo, mas depois que contou o segredo, cortaram-se as suas tranças. Sansão perdeu as suas forças, porque era isso que o inimigo queria. Perdeu as suas forças, ele seria como um qualquer homem. Aqui está o porquê. O Espírito Santo de Deus, quando ele age nas nossas vidas, ele age para poder fazer algo que qualquer homem comum não consegue. Somente um homem e uma mulher de Deus, impelida pelo Espírito Santo, consegue de fato cumprir o propósito, a missão de Deus. E Deus escolheu você e a mim, de fato, para cumprir propósitos. Porém, princípios não podem ser quebrados durante a caminhada. O Espírito Santo veio falando comigo, ministrando ao meu coração. E a gente tem vários enredos de mensagens para trazer, justamente em um culto como a terça da vitória. E Deus falando comigo: meu filho, muitos estão quebrando princípios, estão interrompendo propósitos que Deus já colocou nas tuas mãos. E a palavra para Deus para nossas vidas é: não quebre princípios, porque senão você vai comprometer o propósito. Não quebre princípios, porque senão você vai comprometer o propósito. E o propósito sempre é maior do que o processo. Só que Sansão não entendeu que o que ele foi chamado para fazer, ele deveria fazer. Cortar as tuas tranças. Não bastou somente ele perder as tuas tranças e ser como um homem comum. Sabe o que acontece? Sansão então vai viver o seu primeiro respiro. O respiro de Sansão é acordar do sono. Ei, todo aquele que escolhe e faz escolhas que não estão em conexão com Deus, que ele sabe que o destino é decadência, quando ele acorda do sono, ele diz assim: e agora? Sansão estava na mesma condição. Quando Sansão acordou do sono, no colo de Dalila, ele de repente abriu a boca e verbalizou da seguinte forma: agora levantarei e irei, e lutarei, vencerei os filisteus, como das vezes passadas, das tantas vezes que eu assim o fiz. Porém, Sansão não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Porém, Sansão não tinha mais o Senhor como a tua força. E aí está Sansão sem força, Sansão sem vigor. Não bastou somente Sansão perder os teus cabelos. Diz o texto que os filisteus arrancam os teus olhos. Sabe por que arrancaram os olhos de Sansão? Porque uma das formas de deter alguém é arrancar a tua visão. Me permita aqui entrar em uma área muito importante,
Porque a visão que Deus te deu, ela é única. A visão que Deus te entregou, ela é única. E o inimigo está querendo, bramando como um leão, tentando arrancar a tua visão. Por quê? Uma igreja sem visão é uma igreja que não tem destino. Uma pessoa, uma família sem visão é alguém que não sabe para onde vai. Assim estava Sansão. Só que Deus me trouxe nesta noite para te dizer o seguinte: a visão que Deus te deu, Ele continua conservando. A visão que Deus te deu, Ele continua preservando. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Ei, Deus está preocupado com a sua visão. Deus está preocupado como você vem para as terças-feiras. Qual é a tua visão da sua terça? Qual é a sua visão da tua quinta? Qual é a tua visão do teu culto no domingo? Me permita, qual é a tua visão a médio, a curto, médio e longo prazo da sua vida? Sabe por quê? Porque enquanto Sansão perdia a visão, Sansão não tinha destino. Sansão não tinha para onde ir. Sansão estava nas mãos dos filisteus. Um homem cheio de virtudes, um homem cheio de força. Só que ele pensou no seu bel prazer, nas tuas escolhas. E o problema está aqui. É porque, infelizmente, as pessoas querem escolher viver o seu bel prazer. E escolhas que são assertivas estão em conexão com Deus. Quando ele viveu este período da cegueira, foi um dos piores períodos, porque é um homem cego e um homem sem Deus. É um homem que não tem visão e um homem sem Deus. Porque quando ele tentou impelir contra os filisteus, o Senhor já não estava mais com Sansão. Pior e horrenda coisa é quando o homem anda sem visão. E o pior também, quando o homem não tem nem mais Deus do lado dele. Não sente mais a presença de Deus. E sabe o que arrancou isso? Foi o inimigo. Foi o pecado. Foram as escolhas. E Deus me trouxe nesta noite para te dizer o seguinte: ei, toma cuidado com as escolhas que você tem feito. Escolhas que precisam estar em conexão com Deus. Só que não bastou por aí. Deus precisava livrar a Israel. Levanta a tua mão direita, por gentileza. Diga comigo: Israel continua sendo projeto de Deus. Diga comigo: a minha família continua sendo projeto de Deus. E Deus vai me usar para conservar a minha visão. O Deus que há em mim, porque eu tenho um projeto para poder investir. Levanta a tua mão, dê o teu melhor glória e aplauda o Senhor nessa noite. Dificilmente Deus caminha comigo por este viés de história. E aí eu vinha matutando com Deus, me perguntando: por que, Deus, essa mensagem? É porque Deus quer dar de volta a visão. É porque Deus quer dar de volta a visão. Não adianta nós vivermos como se nada estivesse acontecendo, porque os cultos não podem servir para nós somente como um ambiente que eu sei que alguém vai estar lá glorificando, adorando, exaltando, dando uma boa palavra. Mas e eu? Como está a minha visão? Como está a minha vida com Deus? E aí, olhando para Sansão, as suas escolhas foram as piores escolhas. Os seus pais de fato, não disseram: meu filho, eu não vou te autorizar. Percebam, ele casou-se sem autorização do pai e da mãe.
Ei, o nosso Abba Pai, Ele não te autorizou a tomar decisões contrárias a dele. Ele não autorizou você fazer alianças que Ele não está no meio. Ele não autorizou você se aliançar com pessoas que não vivem o propósito que Deus quer que você viva. E aí, tudo está dentro de um contexto em que está comprometendo a sua visão, está comprometendo da onde vem a tua força. Se a pergunta de Dalila foi essa, me fala da onde vem a tua força. Tem gente querendo saber da onde você é tão forte assim. Aleluia. Tem gente querendo saber como que você é tão forte assim, está suportando até agora, não abriu mão, não deixou Jesus por nada. E tem muita gente tentando entender por que ainda você não desistiu. E a pergunta é essa: por que não? Porque você tem um Deus que te dá visão. Porque você tem um Deus que te dá força. Porque você tem um Deus que impeliu em você o Espírito Santo. E você só é o que é. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Não tem como dizer de Sansão a mesma coisa, missionária Viviane. Não tem como, porque Israel ainda continua sendo subjugada. Ou seja, precisamos cumprir a missão. Precisamos ser quem nós fomos escolhidos desde o ventre. E Deus te escolheu para ser, não para estar. Deixa eu repetir isso aqui. Deus te escolheu para ser, não para estar. Estar aqui é muito bom, mas Deus te escolheu para de fato fazer algo, para de fato ser dispenseiro de Cristo. Orabacanto meregaço benergias. Ei, Sansão não cumpre o que ele deveria cumprir, porém o projeto salvífico de Deus ainda continua de pé. Por mais que alguns vão desanimar na tua família, você precisa ser aquele que vai assumir o protagonismo de uma história, para saber que Deus ainda permanece sendo Deus. Sansão então, agora está em Gaza. Aonde estão os filisteus? No templo de Dagom, fazendo sabe o que? Dançando ao seu Deus, bailando em volta do seu Deus. E aí Sansão então é chamado para dentro do templo de Dagom. Quando ele é chamado para o templo de Dagom, ele é levado pelo moço e colocado dentro do templo. Fica de pé comigo, por gentileza. E quando ele é colocado dentro do templo, observe aqui que ao ser colocado dentro do templo, ele faz um único pedido. E o pedido de Sansão foi esse: esforça-te-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vinga dos filisteus. Ele falou por Israel, verso de número 28. Ele falou por Israel, não, que me vinga por conta dos meus olhos. Sabe o que ele quer dizer? Eles arrancaram a minha visão, mas vai ter vingança. Eles arrancaram a minha visão, mas vai ter vingança. E Sansão, dentro do templo, pediu ao moço para amarrar ele nas colunas do templo. Tinham homens em cima, homens embaixo. E então Sansão pediu força, e a força de Sansão derrubou o templo, vindo de alto a baixo, matando todos os filisteus que estavam em cima e embaixo.
Sabe o que a palavra de Deus diz? Sansão matou mais na sua morte do que em vida. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado, por gentileza. Você tem uma missão, mas essa missão é em vida. A vida é curta, a vida é passageira, a vida é um estalar de dedo, a vida é um suspiro. Ei, você não precisa, nesse momento, falar das suas escolhas. Você só precisa refletir, porque Deus com certeza Ele vai entender as suas escolhas, mas Ele também talvez não vai estar de acordo com as suas escolhas. E aí então Sansão derrubou o templo, matou mais na sua morte do que em vida. Deus nos chamou para viver um tempo onde a gente precisa ser e não estar. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, porque a tua palavra, Deus, ela fluiu de uma forma diferente. A tua palavra, Deus, alcançou nossos corações em uma reflexão, ó Deus, que nós precisamos ter a visão de Cristo. Deus, o projeto está nas nossas mãos. Nós vamos investir tempo, dedicar tempo. Senhor, aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Senhor, aqueles que talvez pararam no meio do caminho por escolhas erradas, vão nesta noite levantar, erguer a cabeça, sacudir o pó da poeira dos pés e entender que há um propósito muito maior do que o fracasso. E eu creio e profetizo, Pai, que nesta noite o Senhor vai levantar pessoas com visão diferente, com visão diferente. Senhor, o Espírito Santo permanece em nós, fazendo através de nós, nos usando. Então, Senhor, aqueles que se porventura estão fracos, venha fortalecê-los. Solte a mão do teu irmão, levante a mão assim aos céus. O grupo de louvor pode louvar. Eu quero só convidar de fato quem ainda não aceitou a Jesus como Salvador, quem ainda não se rendeu aos pés do Senhor. E a igreja vai ficar em intercessão, porque Deus quer te dar a visão. E a visão que Deus quer te dar, sabe qual é? É a dele. Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus, não se rendeu aos pés do Senhor? Hoje é a sua noite. Tem alguém? Não tem? Coloque a mão no teu coração. Pode adorar. Reflita no que Deus falou contigo. Aleluia. Ele estava esquecido. O palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava